Então eu tenho que dizer lá na minha petição inicial, eu vou ter, então, além disso daqui, eu vou ter um item falando da controvérsia judicial. Aí deixa eu explicar para vocês o que eu estou querendo dizer com isso, né? Na verdade é o seguinte, vamos supor, isso aconteceu de verdade, mas vamos supor que o governo federal tenha criado aí um determinado tributo, tenha criado sei lá, CPMF, né? Ressuscitou a CPMF. É uma discussão que vai e volta o tempo todo, né? Ressuscitou a CPMF. E aí, muitas pessoas se sentem prejudicadas com isso e começam a entrar com ações na justiça, né? Pedindo que seja, enfim, que não se faça essa cobrança, que o valor que foi cobrado seja devolvido. E aí, incidentalmente, pede que o juiz declare a inconstitucionalidade da lei que criou a CPMF, certo? Então você tem lá a CPMF criada pelo governo, começa a arrecadar, aí começam a chover ações judiciais no país inteiro. O que vai acontecer? Eu posso ter muitas ações julgadas procedentes, ou seja, no âmbito dessas ações aí, muitos juízes podem declarar a inconstitucionalidade da cobrança, e muitos juízes podem declarar a constitucionalidade da cobrança. Então é a coisa mais natural do mundo. A gente tem vários exemplos disso, né? Vários exemplos disso. Então você tem a mesma norma sendo aplicada de maneira completamente diferente por juízos diferentes. Isso cria o quê? Uma grande insegurança jurídica, né? Isso reduz muito o grau de segurança jurídica. Então, como isso não é bom para o governo, não é bom para ninguém, né? Mas o governo tem um interesse, porque fica perigoso para o governo também, né? Vai que essa medida chega no STF daqui a 5 anos e o STF diga que é inconstitucional e o governo tem que devolver aquele dinheiro todo. Isso pode causar um problema orçamentário, pode trazer algum tipo de problema. Então o que é que o governo pode fazer? Ele pode se antecipar. Mas é evidente que o presidente da República que sancionou aquela lei não vai entrar com ação direta de inconstitucionalidade, para pedir que o Supremo declare a norma inconstitucional. Isso não é o interesse do governo. O governo quer defender a constitucionalidade da norma, mas ele quer que o entendimento jurisprudencial seja uniformizado. Então o que é que ele faz? Ele entra com ação declaratória de constitucionalidade. Então o objeto, né, o objetivo da ação declaratória de constitucionalidade é confirmar a constitucionalidade da norma. Quer dizer, o legitimado, né, aquele que ajuiza a ação, aquele que entra com a ação declaratória de constitucionalidade, ele acredita que a norma, ele defende, ele entende que a norma é constitucional. Então, para ele, a norma é constitucional. Ela está de acordo com a Constituição. Ela está em conformidade com a Constituição. Mas existem decisões conflitantes sobre isso em controle difuso de constitucionalidade. Então, para uniformizar a jurisprudência, para poder, né, enfim, colocar ou forçar, digamos assim, ensejar a uniformização da jurisprudência, algum dos legitimados pode, entendendo que a norma é constitucional, entrar com a ação declaratória de constitucionalidade. O que ele vai pedir ao Supremo Tribunal Federal? Ministros, digam aí para todo mundo que essa norma é constitucional. Está tendo uma confusão aí no controle difuso, cada juiz está aplicando uma coisa, cada juiz está dizendo uma coisa diferente, né? E isso está gerando uma insegurança, isso está gerando incerteza, o que não é bom para ninguém. Então, diga aí logo para todo mundo que isso é constitucional, porque sua decisão vai ser vinculante. E aí vai vincular os juízes, né, todos os outros órgãos do Poder Judiciário ficam vinculados a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então a ideia aqui, a finalidade é declarar a constitucionalidade da norma e não a sua inconstitucionalidade. Só que um requisito que é trazido na lei, na 9868, é exatamente que você demonstre a existência de relevante controvérsia judicial sobre a aplicação dessa norma. Então, basicamente, na petição inicial, a diferença vai ser essa. Vai ter algumas diferenças no pedido, mas a diferença básica vai ser essa daí.
né? Você não pede a declaração de inconstitucionalidade como faz na ADI. Você pede a declaração de constitucionalidade. A confirmação da constitucionalidade da norma. E aí vamos lembrar uma coisa, né? O que é que existe aqui? Existe uma presunção de constitucionalidade. A norma aqui, ó, nessa linha do tempo que eu fiz aqui, ó, bora voltar aqui para o slide. A norma foi criada aqui. Essa norma é constitucional ou inconstitucional? Em princípio, ela é constitucional. Se ela foi criada porque tem competência, ela foi criada seguindo o procedimento, se ela foi criada de acordo com o ordenamento jurídico, a gente presume que ela é constitucional. E para ela ser inconstitucional é necessário o quê? É necessário que ela seja declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ou, né, no controle difuso também, mas no caso aqui, pelo Supremo Tribunal Federal. Quando o Supremo Tribunal Federal declarar a norma inconstitucional, aí ela é inconstitucional. Mas enquanto não há a declaração de inconstitucionalidade, ela é o quê? Presumidamente constitucional. Se ela é presumidamente constitucional, ela produz o quê? Efeito. Ela está produzindo efeito. Então, o que é que vai acontecer aqui no slide? Ó? A norma foi editada, ela é constitucional. Presume-se que ela é constitucional, ela está produzindo efeito normalmente. Aí, embora ela esteja produzindo efeito normalmente, surge uma controvérsia judicial em controle difuso. Vários juízes do Brasil começam a declarar aquela norma inconstitucional. E vários outros reconhecem, declaram que ela é constitucional. Tenho aqui uma controvérsia judicial, tenho aqui um desentendimento, né, da jurisprudência em relação à constitucionalidade daquela norma. Aí um legitimado propõe uma ação declaratória de constitucionalidade, a ADC. Propõe a ação declaratória de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal analisa, né, o Supremo Tribunal Federal processa e julga essa ação, e lá no final, digamos que ele diga que a norma é constitucional. Ele declara a constitucionalidade dessa norma. Qual vai ser o efeito? Bom, o efeito é que isso vai vincular todo mundo. Mas e do ponto de vista dos efeitos, né, da produção de efeito pela norma? Aqui não vai ter muita diferença não, por quê? Porque como ela já era presumidamente constitucional, agora confirmou-se a sua constitucionalidade, então ela continua produzindo efeito. A questão ganha relevo e ganha um contorno um pouco diferente quando o Supremo declara a norma inconstitucional. Aí a questão é diferente. Seja na ADC ou na ADI, mas digamos aqui de novo, outra linha do tempo, aqui embaixo. Que linha, né, velho? Que linha do tempo desgraçada, mas enfim. Aqui foi editada a norma. Então aqui também, ó, norma. E ela está produzindo efeito. Está produzindo efeito, está produzindo efeito. Aí quando chega aqui, é proposta uma ADI. E a norma continua produzindo efeito, digamos que não tem a medida cautelar. Quando chega cá na frente, o Supremo declara a norma inconstitucional. Inconstitucional. Então a norma é declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Bom, aqui agora a gente tem um problema para resolver, a gente tem um desafio um pouco maior. Porque se eu declarei a norma inconstitucional, isso significa que ela não vai mais produzir efeito. Se ela é inconstitucional, eu não posso admitir que uma norma inconstitucional produza efeito, porque seria eu admitir uma violação da Constituição, né? Então a norma é inconstitucional, ela não produz efeito. Ela não produz efeito daqui para frente, claro, né? Porque ela foi declarada agora inconstitucional, ela não vai mais produzir efeito. Mas a questão é, e durante esse tempo todo aqui, entre a criação da norma e a declaração da inconstitucionalidade, ela produz efeito ou não? Em regra, não. Né? Em regra, quando há declaração da inconstitucionalidade, a eficácia aqui da decisão, né, da inconstitucionalidade é ex tunc, retroativa.
Então, a norma, quando é declarada inconstitucional, ela é inconstitucional desde o início. Ela é inconstitucional desde a sua edição. Ou seja, ela já nasceu inconstitucional. Certo? Ela já nasceu inconstitucional. Então, a decisão vai produzir efeito ex tunc. Ex tunc. Beleza? Efeito ex tunc. Agora, lembrando, né, que a decisão produz efeito também erga omnes, ou seja, essa decisão do Supremo Tribunal Federal vincula praticamente todo mundo, né? Decisão do Supremo Tribunal Federal vincula o poder executivo? Vincula. O poder executivo tem que se ater à decisão do Supremo, tem que obedecer, né, àquela decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, o poder executivo fica vinculado. Administração pública direta? Sim. Indireta? Também. Todo mundo, todo o poder, né, toda a estrutura do Estado fica vinculada pela decisão do STF. E o poder judiciário? Fica vinculado? Fica. Todo mundo? Quase todo mundo. Todos, a Constituição, quando fala da decisão, diz que a decisão vincula, diz assim, ó, a decisão tomada pelo poder, a decisão tomada pelo STF, vincula os demais órgãos do Poder Judiciário. Ou seja, vincula todo mundo menos o plenário do STF. Vincula um ministro do Supremo Tribunal Federal que toma decisão monocrática? Vincula. Vincula uma turma do Supremo Tribunal Federal? Vincula. Mas vincula o plenário? Não. O plenário pode mudar de ideia, tá certo? Então vincula todos os órgãos do Poder Executivo, vincula todos os órgãos do Poder Judiciário, exceto o plenário do STF. O plenário do STF não fica vinculado pela decisão na ação direta de inconstitucionalidade, certo? Em nenhuma das ações de controle de constitucionalidade, né? Ele não fica vinculado. E vincula o poder legislativo? Pergunta boa aí, de primeira fase, costuma cair muito em primeira fase, né? E é prato cheio para cair também na segunda. A decisão do STF no controle concentrado de constitucionalidade vincula o poder legislativo? Não, mais ou menos. Mais ou menos. Como mais ou menos? Lembre que o poder legislativo exerce função típica e função atípica. O poder legislativo exerce função administrativa? Exerce, né? Eles têm lá as carreiras, né? Os servidores. Ele exerce função administrativa. Vincula. Mas vincula o legislativo no exercício da função típica de legislar? Não. Tá? Então, o legislativo fica vinculado o legislativo não fica vinculado na função típica de legislar. Por que isso, gente? É uma questão até meio lógica. Se a decisão do Supremo Tribunal Federal vinculasse também o legislativo e vinculasse o próprio Supremo Tribunal Federal, a gente não tinha mais como mudar nunca o posicionamento. Seria uma situação em que aquela decisão se tornaria imutável para sempre, não teria nunca como mudar aquilo. Então, eu admito que o Supremo possa mudar de ideia e admito que o Legislativo não fique vinculado na função típica, exatamente para que, sei lá, mudaram os valores, mudou a cultura, mudaram, né, os interesses, as próprias necessidades da nação, o Legislativo possa apresentar de novo aquela matéria e o Supremo Tribunal Federal possa eventualmente mudar a posição, mudar aquela posição que tinha antes. Não é à toa que está discutindo aí de novo agora a questão da prisão em segunda instância. Isso é novidade? Não, isso já foi discutido antes, mais de uma vez. E o Supremo mudou de posição em 2009, porque antes a regra era essa mesmo, eles aplicavam, decidiu em segunda instância, vai cumprir pena enquanto recorre. Em 2009 eles mudaram a posição para dizer não, só com o trânsito em julgado da decisão penal condenatória. Aí num processo 2014, mais ou menos, 2015, né, eles mudaram de novo, voltaram ao posicionamento anterior e agora estão analisando isso no controle concentrado para definir finalmente, né, ou pelo menos finalmente por enquanto, se pode ou não pode. Porque o Supremo pode mudar de ideia. Ele não fica vinculado às decisões dele mesmo, plenário do Supremo, no controle concentrado, assim como o Poder Legislativo na função típica.
Então, o Estado A apresentou, o Estado da Bahia apresentou uma norma, criou uma lei estadual, o Supremo declarou inconstitucional. O Estado do Ceará pode apresentar uma lei igualzinha, pode criar uma lei igualzinha? Pode. O Poder Legislativo não fica vinculado às decisões, não, na função típica de legislar. Tá? Nas funções atípicas ele pode ficar assim, ele fica assim vinculado. Então vincula todo mundo, eficácia erga omnes. E aí eu estava falando da eficácia temporal, né? A gente viu o efeito é ex tunc. Então ele é retroativo. Mas, se os ministros, né, se o Supremo Tribunal Federal entender que há marcado interesse público, né, grande interesse público envolvido ali, ou algum risco para a segurança jurídica, pode, por decisão de 2/3 dos ministros, modular os efeitos da decisão. Pode modular os efeitos da decisão. Nosso amigo aí do Piauí até me mandou uma pergunta sobre isso essa semana, né? Eu respondi ali a ele, falei, fique tranquilo que a gente vai falar disso ainda na aula, mas o Supremo Tribunal Federal pode modular os efeitos da decisão. E essa modulação aí é bem ampla, viu, gente? O Supremo Tribunal Federal já, inclusive, modulou para dar efeitos prospectivos, modulou para o futuro. Porque quando a gente pensa em modular, a gente pensa em modular para o passado, né? Ou daqui para frente. Como é que poderia ser essa modulação? Digamos, a lei, vou pegar aqui um exemplo, né? Digamos, a norma aqui é de 1990. A lei é de 1990. E aí quando chega aqui em 2010, é ajuizada uma ação declaratória de constitucionalidade, e digamos que o Supremo declara a norma inconstitucional em 2018. Teoricamente, né, ou pelo menos em tese como regra geral, embora a declaração de inconstitucionalidade tenha sido feita em 2018, a norma vai ser considerada inconstitucional desde 1990. Desde que ela foi criada, porque ela já foi criada contrariando a Constituição. Muito embora a declaração de inconstitucionalidade só tenha acontecido, 28 anos depois, né? E aí, vamos supor que isso aqui é um caso real, né? A gente tem essa discussão sobre a correção do FGTS. Vamos supor que o Supremo lá se posicione e determine que a norma é inconstitucional desde 1990. E o governo, então, agora tem que, né, a Caixa Econômica vai ter que reajustar o saldo do FGTS de acordo com o índice definido pelo Supremo Tribunal Federal desde 1990. Gente, isso vai dar um prejuízo gigante para o Estado. Então, um rombo aí, provavelmente o Estado quebre, né? A última vez que eu vi os cálculos, isso aí já estava projetado para algo em torno de 300 bilhões de reais, se o governo tivesse que reajustar. Isso eu vi tem uns 2, 3 anos. Então, hoje o valor já deve ser bem maior do que esse. Então, imagine aí, 300 bilhões de reais, o Estado ia quebrar, ele não teria como fazer isso. Então, o que o Supremo pode dizer? Olha, aqui tem uma questão de interesse público muito grande. Então, não vamos declarar inconstitucionalidade, mas vamos modular os efeitos dessa decisão para definir o quê? Que os efeitos da inconstitucionalidade só se apliquem a partir dessa decisão. Ou seja, tudo que ficou para trás, ficou para trás. Tudo que aconteceu antes fica para trás. Deixa isso para lá, não se fala mais nisso, ninguém vai ter o direito à correção retroativamente. Mas daqui para frente, a Caixa agora vai reajustar o saldo do FGTS usando esse índice aqui e não mais a TR. Entenderam a ideia? Ou seja, modula daqui para frente para quê? Para evitar um prejuízo muito grande para o Estado. Então essa modulação pode ser, digamos, o Supremo aqui pode, deixa eu ver que cor eu boto aqui, eu vou botar um azul. O Supremo pode, aqui. O Supremo pode dizer, olha, esses efeitos da inconstitucionalidade vão ser daqui para frente. Então ele pode definir um ponto no passado, uma data, e dizer, a partir dessa data, os efeitos da inconstitucionalidade vão se operar. Ou ele pode dizer, não, é ex nunc, é daqui para frente, é da decisão para frente.